A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Do meu ponto de vista, muitas pessoas negligenciam isso. E não importa como está a sua vida. O que importa é o que você vai fazer para superar os seus desafios. Deus, preste atenção, está muito mais preocupado com como você está do que como as coisas estão. Porque como você está, determina como as coisas estarão. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos nessa? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas para você que está aqui ao vivo, Milene, Atauapa Neto, Pati, Letícia, Rodrigo, que é isso? Muito bom dia para você que decidiu estar aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos nessa? Vamos acelerar esse nosso domingo. Esse domingo, um café. Você está tomando seu café? Receita do dia: café, gratidão e empatia. Vamos nessa? Muito bom dia! Afinal de contas, hoje é um extraordinário dia para viver milagres. Fala isso, vai. Minha amiga Camila Tobiese está na área. Que é isso? Lucinéia, Maria Chá Oficial. Hoje é um dia para viver milagres. Se você está na cama, levanta dessa cama, pelo amor de Deus. E dá um abraço no marido aí, vai. Se você tá aí, Lu, dá um abraço. Camila Tobiese, é isso. Hoje é um dia para viver milagres. Já dá um sorriso, já fala isso pro céu ouvir, pra terra ouvir, pro inferno ouvir. E vamos nessa. Bom dia. Olha só, hoje o tema é muito importante e poderoso. E eu quero que você pegue papel e caneta. Não importa se você está assistindo essa live gravada, pelo amor de Deus. Pega o papel e caneta. Clica aqui nesse aviãozinho aqui. Encaminha essa live para mais pessoas. E eu quero que você entenda. Eu estou compartilhando aqui com as pessoas. E compartilhei também, vai. Eu já falei isso aqui, mas talvez sirva para alguém que está aqui agora. Que nada muda enquanto você não mudar. E eu sei que seria mais fácil se o meu time mudasse, se os meus filhos mudassem. Só que existe algo que você talvez esteja negligenciando, que são os seus vícios emocionais. Quando Paulo fala, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. No fundo fica tranquilo, tá tudo certo, cada um vive a vida que tolera. E tolera porque é vício. Então um ponto aqui é que se algo não tá legal, se algo não tá fluindo, acredite, tem a ver com seus vícios. E eu já falei isso aqui, mas talvez sirva para alguém. Quando você entende que as circunstâncias das pessoas são apenas mecanismo para você beber o seu vício, você precisa ter um olhar diferente. Você precisa observar e falar assim, comigo agora não. Essa autoconsciência emocional, eu vou repetir, preste atenção. Autoconsciência emocional. Anota aí, vai. Autoconsciência emocional. Em olhar para a circunstância que aparentemente é o gatilho que ativa o seu vício emocional e você fala assim, não. Eu não vou me permitir sentir isso. Quem está entendendo a importância disso? Grande Tiago, Simone, é hoje o dia para ver milagres. É isso, amiga.
Tá fazendo sentido, Renata? Tá fazendo sentido? A maioria das pessoas, elas ficam à mercê das circunstâncias. Fica à mercê do cônjuge, dos funcionários. E você precisa assumir a autorresponsabilidade e falar assim: não, eu não vou me permitir sentir isso. Essa semana passada foi uma semana muito desafiadora em termos de tempo, de agenda. E a linguagem de amor da minha esposa é tempo de qualidade. E eu sei que quando eu trabalho muito, eu preciso me desdobrar. E muitas semanas eu não consigo, eu sou ser humano. Mesmo tendo, né, eu erro, sou falho. E acontece que eu errei em alguns pontos. Eu errei. E eu percebi que ela ficou chateada. O Vinícius do passado falaria assim, preste atenção, tanto que eu era um ogro. Eu falava assim: você tá chateada porque eu não te liguei? Porque eu não te mandei mensagem? Eu mal almocei. Eu iria me vitimizar? Eu iria colocar a responsabilidade na minha agenda? Eu ia colocar a responsabilidade na Febracis? Porque era assim que acontecia. Nos meus clientes, eu iria tirar a responsabilidade de mim. Falar: amor, me perdoa, eu errei. Eu podia sim ter te ligado mais. Eu podia sim ter feito isso. Eu podia ter... Me perdoa. E realmente eu podia. Só que a minha trilha neural de trabalhar muito, a minha trilha neural de focar muito no cliente, a minha trilha neural de preocupar demais com a empresa, igual o meu pai, ainda é muito forte. Quem tá entendendo? E aí é um momento de preocupação, os alunos que estão no auditório, o próximo passo na jornada que a gente oferece para que a transformação aconteça. Quem tá entendendo isso, gente? Só que por uns segundos veio opa, peraí, respira. É milésimo de segundo. Eu quero que você entenda esse jogo. É muito sutil, é muito rápido. E você precisa ter essa autoconsciência emocional. Tá fazendo sentido, gente? Faz um foguete aí pra mim, vai, pelo amor de Deus. Tá fazendo sentido? Sim ou não? E o que eu quero dizer é que mesmo diante de todo esse turbilhão, seja eu na minha agenda, seja você nos seus desafios, eu quero que você entenda isso aqui, ó. Deus cuida de você. Não importa as suas aflições, não importa os desafios que você vem vivendo. O que eu quero olhar nos seus olhos e dizer é: Deus cuida de você. Olha o que fala em 1 Pedro 57. Preste atenção, não se distraia. Rosana, Rodrigo, minha amiga Pati, foi bom te ver, amiga. Delvanda Tomás, minha amiga Delvanda Borges Neta T, você mudou seu nome, amiga. Delvanda Tomás, Camila Tobiese, Milene e Flávia. Olha, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ei, Deus cuida de você. Como você está diante das demandas da vida? Sozinho, desamparado, em desesperança? Diante das lutas e desafios diários que nos cercam, muitas vezes desanimamos no meio do caminho e paramos. A constância é essencial para alcançar os milagres que você merece.
Ei, a constância, cara, nada, preste atenção, nada é mais importante do que a constância em oração, a constância em blindagem emocional, a constância em perdoar, né, Andressa, minha amiga Andressa que acabou de entrar. Você já tá acordada, amiga. A gente tava jantando ontem à noite. Obrigado, Andressa, por estar aqui, viu? Cadê meu amigo Samuel? Dá um abraço no meu amigo Samuel aí, vai, acorda ele. A constância em viver uma vida de autoconsciência emocional, a constância de se questionar, a constância de comunicar amor, a constância de cuidar da saúde, a constância de estímulos racionais, cognitivos, a constância em você fazer rotineiros, verbalizar quem você é, verbalizar os motivos de gratidão, a constância de uma alimentação saudável, a constância de você se conectar em amor com Deus, a constância de você se colocar como filho, como filha amada de Deus. A constância. A constância. Então, olha bem nos meus olhos. Nada é mais importante do que a constância. E quer que eu fale? Olha que louco isso. Não vou falar não. Não vou falar não. Falo ou não falo? Vou falar. Toda vez eu lembro do meu amigo Alex. Olha só. A área da sua vida que você tem performance. A área da sua vida que você tem performance. Você tem constância. Se você se considera um pai extraordinário, você tem performance, você tem constância. Se você tem constância, você tem rotina extraordinária nessa área. A área que você tem uma rotina, uma constância, você tem resultados. Se você tem um casamento pleno em amor, que vem com desafios, mas você supera rápido, você tem hábitos, você tem uma constância, você tem uma rotina. É louco isso. Então, a minha vontade é de sacudir você, que você entenda o poder da rotina extraordinária, o poder da constância. E não importa o seu desafio. O que eu olho nos seus olhos e falo é: está faltando constância. Até quando você vai se permitir viver esse vício emocional? Olha para a sua área financeira, olha para a vida financeira da sua empresa. Talvez esteja faltando constância em olhar para os números. Olhar e dedicar tempo e atenção. Tempo e atenção. A área que você dedica tempo e atenção, você tem resultados. Coloca isso para mim, vai. Tempo e atenção determinam os meus resultados. Para. Só que o seu vício emocional, ele é como se ele tirasse da tomada a importância dessa área, tirasse da tomada e você fica à mercê. Coloca isso, escreve para mim alguém, pelo amor de Deus, isso vai. Tempo e atenção determinam os resultados. Cara, você precisa compreender o lance do tempo e atenção. Tempo e atenção determinam os seus resultados. Tempo e atenção determinam os seus resultados. Olha para a área desafiadora. Está faltando dedicar tempo e atenção. Meu amigo, lidere com o Vitor. Kézia Aragão, sejam bem-vindos. Olha para mim. A constância é essencial para alcançar os milagres que você merece. A constância. A rotina. Eu já falei isso aqui, mas talvez sirva para alguém. Como é que o médico vira médico? Não é estudando. Como é que um soldado vira soldado, grande Renan? Não é treinando. O jogador de futebol não vira jogador de futebol treinando apenas. O soldado não é treinando apenas. O médico não é estudando apenas. O médico vira médico entrando numa faculdade de medicina e seguindo a rotina da faculdade de medicina. Dedicando tempo e atenção. E aí, se ele reprova em alguma matéria, é porque faltou
dedicação de tempo e atenção. Se o soldado desiste no meio do caminho é porque faltou tempo e atenção em alguma área. E ele não vira soldado. Eu sou médico, eu sou soldado, eu sou um jogador de futebol profissional. É porque ele dedicou tempo e atenção. Ele entrou num clube de futebol, um jogador, e seguiu a rotina do clube de futebol. E aqui eu preciso que você entenda a importância da rotina em comunicar, pensar e sentir o que você precisa comunicar. Cara, chega de viver à mercê das circunstâncias das pessoas. Chega de colocar o barco da sua vida na mão das pessoas, das circunstâncias. Chega! Você precisa assumir a responsabilidade. Você já ouviu isso? Mas a constância é essencial para alcançar os resultados. Os homens e as mulheres de sucesso que fizeram história persistiram até o fim. A persistência. E aí é o que a Camila Tobiasi falou, né? Minha amiga Camila Tobiasi. Que falei ontem, né? A persistência dos visionários. A persistência. Cara, vai fazer toda a diferença. Tá caindo ficha aí, sim ou não? Sim ou não, grande Renan, meu amigo Rafael Palhares, Andresca e Samuel, Vitor Andrade. Então, eu quero que você entenda esse jogo. E não importa, olha bem nos meus olhos. Não importa. Cara, Deus cuida de você. Cara, olha de onde você saiu. Ei, olha os desafios que você já passou. Se não fosse Deus cuidando de você. E tem um princípio que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu quero finalizar com isso. Cara, o que é amar a Deus? É louco isso, né? Mas muitas pessoas ficam... Cara, o que é amar a Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que era amar a Deus? Amar a Deus, do meu ponto de vista, né? É seguir princípios. Seguir princípios certos. Amar a Deus é seguir os mandamentos, é seguir princípios certos. Independente do seu Deus, você sabe que existe o certo e errado. Tá aqui na sua consciência o que é certo e o que é errado. Tá aqui e você sabe o que é certo e o que é errado. E a pergunta é: você vem seguindo princípios certos? Porque você entende, olhando para os seus resultados, que a sua plantação foi errada. Cara, nós vivemos essa lei, eu falei sobre isso ontem, a lei de causa e efeito, ação e reação. O que você está colhendo é reflexo do que você plantou. Cara, de Deus não se zomba. O que você semear, certamente colherá. Eu acredito muito nesse princípio. E se você entende que você precisa melhorar e forjar um ser humano melhor, você precisa ir para um próximo nível, se forjando um pai melhor, um marido melhor, um empresário melhor. Cuidado para você não colocar nas mãos de Deus a sua responsabilidade. Deus cuida de você, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. E o quanto você de fato vem, cara, se forjando uma pessoa melhor, se forjando um ser humano melhor, um pai melhor, um empresário melhor, buscando ferramentas. Cara, a jornada ela é incessante, ela não para. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você precisa entender o jogo da jornada, da constância, da rotina. E é isso que eu desejo para você no dia de hoje. Preste atenção. Termine o que começou. Olha só. O que o pastor André Fernandes fala aqui, né? Sei que há dias em que a vontade é deixar tudo de lado. É abandonar uma rotina, é não ter constância, é abandonar. Mas lembre-se, assim como semear é importante, é igualmente crucial permanecer até que a colheita venha.
Deus cumpre todo o seu propósito porque Ele sabe que em algum momento abriremos mão do controle, da independência, da autonomia gerada pela queda. Ele faz um convite para que nós possamos viver uma completa rendição. Cara, se entregue. Se entregue. Não é na força do seu braço. Não é na força do seu braço. Você precisa compreender o jogo da constância, da conexão com, da intimidade com, da rotina com, de você estar leve. Cara, a vida tem que ser leve. A vida tem que ser leve. E eu quero que você, na oração de hoje, eu queria fazer essa oração que tem aqui no 41º dia. Cara, vocês estão percebendo que você, para quem começou aqui domingo falando com 4 pessoas, já é um movimento que tem 19, 20 pessoas, num domingo, 6 da manhã. E você faz parte disso. Cara, esse grande movimento que vai fazer com que milagres sejam realizados. Você vai viver milagres. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Quando você para de colocar a responsabilidade no seu cônjuge, quando você para de colocar a responsabilidade no mercado, quando você assume, cara, tudo muda. Faz sentido, sim ou não? Estou muito feliz de estar aqui 6 horas da manhã com você e você faz parte disso. Já são 41 dias e eu quero fazer essa oração. Quero que você feche seus olhos, respira fundo. Senhor, que os teus milagres sejam gerados hoje na minha vida, no meu lar, no meu trabalho, na minha empresa. Que toda oposição das trevas não prospere, pois Tu, Senhor, é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente na hora da angústia. Se Tu, Senhor, é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? O Teu propósito vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém. Cara, o seu propósito vai se cumprir. O seu propósito vai se cumprir. E a frase de hoje é: descanse no agir de Deus. Descanse no agir de Deus. Descanse no agir de Deus. Não é na força do seu braço. Hoje é um extraordinário dia para viver milagres. Hoje é um extraordinário dia para viver milagres. Não é na força do seu braço. E para fechar, se você tem alguma pergunta, manda aqui para mim, vai. Qual a pergunta? Qual a dúvida? Qual o seu desafio? Hoje é domingo, eu tenho compromisso com meu amigo Samuel, 7h30 da manhã pra gente malhar, né, Samuel? Espero que você esteja aí atento ao nosso compromisso de malhar hoje. E eu queria só... Eu fiz um resumo aqui, eu já estava esquecendo do resumo hoje. Mas eu queria que você anotasse esses 3 aspectos que eu coloquei aqui como resumo. Número 1. Anota aí, vai, esse resumo. Dependência total em Deus. Cara, dependência em Deus. Eu gosto muito dessa frase, que Deus está muito mais preocupado como você está do que como as coisas estão. Porque como você está determina como as coisas estarão. Preste atenção nessa frase. Cara, Deus está muito mais preocupado como eu estou do que como as coisas estão. Porque como eu estou determina como as coisas estarão. Você não pode ficar refém das circunstâncias. E aí, Camila Tobias, você é maravilhosa. Gratidão, amiga. Gratidão. Minha amiga Milene, gratidão, amiga. Isso. Quanto mais interações aí, eu fico feliz, viu, gente? Clica aqui nesse coraçãozinho aqui embaixo, aqui, ó. Senta o dedo nesse coraçãozinho. Para mais interações, o Instagram diz que é relevante, entrega para mais pessoas. Número 2. Preste atenção nisso. Constância e perseverança.
Cara, constância, rotina de excelência. Abra o coração que eu estou dizendo. Homens e mulheres de sucesso alcançaram grandes feitos porque persistiram, tiveram constância até o fim. Criar uma rotina de excelência. Da mesma forma, empresários devem permanecer firmes, confiando que a colheita virá no tempo certo. Pessoal, tem um símbolozinho de pergunta aqui, ó. Faça a pergunta, vai. Qual é o seu desafio? Eu quero te ajudar. Qual é o seu desafio? 3. Rendição ao propósito divino. Rendição ao propósito divino. Viver na dependência de Deus significa abandonar o controle e confiar plenamente em seu plano. Ele está sempre pronto para agir em nosso favor quando rendemos nossa vida a Ele. Caraca, meu. Rendição. Se render. Entender que não é na força do seu braço. Entender que não é na força do seu braço. Não é na força do seu braço. Olha só. Pegando o que a Sandra colocou aí, né? Relacionamento financeiro. Sandra, é muito louco isso, mas existe um princípio. Olha que eu tenho mais de 3.000 horas de atendimento de coaching individual, né? Todos os dias eu atendo coaching individual. E estou restringindo cada vez mais minha agenda. Isso que você colocou aí, Sandra, vai servir para muitas pessoas aqui, tá? Preste atenção. No que eu vou falando, se você tiver alguma outra pergunta, coloca aqui uma pergunta nesse ponto de interrogação. Mas relacionamento financeiro tem a ver com o estado de não perdão. Você está vivendo o reflexo preciso do que você viu, do que você ouviu e do que você sentiu, sobretudo dos 0 aos 12 anos, nos padrões de memórias que você teve de relacionamento. Um relacionamento de altos e baixos, com muitos conflitos, ele é sinônimo de que existe muitos vícios emocionais, existe muito estado de não perdão. E quando você tem muitos conflitos no relacionamento, tem a ver com culpa, tem a ver, você se sente culpada em alguns aspectos, e o seu vício emocional gera conflitos. Quando você se permite entrar numa versão de repetição de padrão, de conflitos, isso está ligado ao que você viu, ouviu e sentiu na infância. Você não está conseguindo se blindar emocionalmente. Você não está conseguindo, você está cedendo aos gatilhos das pessoas, dos relacionamentos. Eles estão sendo mais fortes do que a sua autoconsciência emocional, do que o seu autocontrole emocional. Vincioso, o que você fala para que eu possa melhorar o relacionamento? Vinícius, mas eu não tenho nada que perdoar meu pai e minha mãe, tá tudo bem com meu pai e minha mãe, o problema é meu casamento. Existem memórias, e aí é onde entra a culpa. Quando você vive, tá bem com seu pai e com a sua mãe, estar bem com o pai e com a mãe é comunicar amor em atos, palavras e ações todos os dias, de forma intensa. Estar bem com pai e mãe é olhar para eles com compaixão, entendendo que eles foram vítimas de outras vítimas, que você foi vítima de outra vítima. Quando você tem um relacionamento conjugal ou algum conflito de relacionamento, tá faltando amor próprio, de você muitas vezes talvez ter tempo de qualidade com você mesmo. Tá faltando um posicionamento. A área que você não se posiciona, você tem desafios. A importância do posicionamento com amor e com respeito. A relação de conflito, de relacionamento, está ligada a um estado de não perdão. Olhar para o seu cônjuge, olhar para as pessoas e se posicionar com amor e com respeito, existe ferramenta para isso. Existe técnica para isso.
A ferramenta que a gente vai fazer aqui no Master e vamos ensinar aos nossos alunos. Camila Tobiese, você está preparada para o Master, amiga? Você está preparada? Sim ou não? Então, tem uma ferramenta que chama restauração profunda de relacionamentos. E essa restauração profunda, a ferramenta inteira ela é conduzida para que você entenda que a raiva, o sentimento tóxico, a incapacidade, os medos, todo sentimento tóxico, ele é seu, é meu. Não tem nada a ver com a circunstância e com as pessoas. E você precisa se blindar disso. Você precisa criar um processo de blindagem emocional. Vinícius, como? Existem 8 passos nessa ferramenta de um processo de cura. Um processo de cura. São 8 passos. Mas se eu pudesse dar um passo para você, ou alguns passos dessa ferramenta, anota aí, número 1. Anota aí, vai. Essa ferramenta é incrível. O primeiro passo de um processo de cura de relacionamentos é não discutir, é não fazer nenhuma acusação. Olha que louco isso. O grande ponto principal dos conflitos do relacionamento é que ele inicia o conflito com acusação, com críticas. Acusações geram conflitos. Então, não fazer nenhuma acusação. Não acusar. Sempre falar do seu sentimento. Preste atenção, você que está aqui. Olha como é poderoso isso. Que é isso, Milene? Não discutir, não fazer nenhuma acusação e sempre falar do seu sentimento. Por exemplo, Andresca e Samuel, meus amigos. Preste atenção. Falar para os dois que eu tenho liberdade aqui, né? A Andresca sabe. Andresca, se me permite. Quando ficar com vontade de esmagar meu amigo Samuel, né? É olhar para ele e falar assim: amor, quando você age assim, eu me sinto assim. Mas eu só queria que você soubesse disso. E vira e sai fora. Ou seja, você não está discutindo, você está falando do seu sentimento. E falar isso na hora certa. Porque não adianta falar isso na hora errada. Não adianta falar isso. Sempre falar dos seus sentimentos. Quando você age assim, é a atitude, não é ele. A acusação é: você é assim, você é assado. Cara, para. Quando você age assim, eu me sinto assim. Mas eu só queria que você soubesse disso. E vaza. Por que vaza? Porque se existe um relacionamento conflituoso, os viciados são os dois. E eu preciso dar tempo e espaço. Eu preciso não discutir. Eu preciso gerar uma abstinência desse vício emocional. Porque você é viciado. Você é viciada em discutir. E quando você dá tempo e espaço, quando você sai fora, não sei se você está entendendo. Eu não quero discutir. Eu só queria te falar como eu me sinto quando você age assim. E vaza. Esqueci, desculpa. Eu tenho que sair, eu tenho que ir na farmácia. Eu tenho que ir. E vaza. Não discuta. Quem está entendendo isso? A discussão já é sinônimo de vício emocional. Caraca, como é forte isso. Anota isso, vai. A discussão já é sinônimo de vício emocional. Caraca, é forte essa frase. A discussão, vou até anotar essa frase. A discussão já é sinônimo de vício emocional. Forte essa frase. Então, nessa perspectiva, o segundo passo é você entender de autorresponsabilidade.
Vinícius, por quê? A discussão é sinônimo. Andressa, depois você manda essa frase para minha esposa, por favor. Já é sinônimo de vício emocional. Olha só, brincadeiras à parte, quero que você entenda que o segundo passo, ó, tem uma pergunta aqui que eu já vou responder, tá? Manda a pergunta aí, vai. O segundo passo é, preste atenção, se você não consegue mudar você mesmo, você fica querendo mudar as pessoas. Autorresponsabilidade é não querer mudar o outro. Para de querer mudar seu cônjuge. Para de querer mudar seu cônjuge. Para de querer mudar as pessoas. Autorresponsabilidade é ninguém muda ninguém, senão a si mesmo. Então, o primeiro passo é não discutir. O segundo passo, autorresponsabilidade, não querer mudar o outro. Terceiro passo. Que é isso? Terceiro passo. Respira fundo, vai. Eu sei que é desafiador. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas o terceiro passo é comunicar amor. Fazer V0. Abraço de 40 segundos. Validação. Esse talvez seja o passo mais desafiador. Vinícius, você quer que no momento de conflito eu comunique amor? Sim. Comunicar amor na circunstância. Olha nos olhos. Sem julgar. Porque, cara, não vai resolver você ficar nervosa, chateada, impaciente. Isso tudo já é vício emocional. Comunicar amor na circunstância é uma decisão. E aí são 8 passos, mas acho que esses 3 aí são os mais importantes. E eu tenho certeza que essa rotina, fazendo isso, já vai melhorar. E na parte financeira, dedique tempo e atenção. Se você está com desafios financeiros, preste atenção no que eu vou dizer. Você precisa dedicar tempo e atenção à sua vida financeira. Todos os dias, a partir de hoje, quem está com desafio financeiro, eu quero que você faça um compromisso comigo. Anota aí para mim. A Ciência de Ficar Rico. Ele é um audiobook, acho que de 2 horas, 1h40, 2 horas, salvo engano. E eu quero que você assista esse audiobook na internet. Eu vou até postar ele no grupo lá depois. Toda semana. É isso mesmo. Você vai ficar repetindo ele. Uma vez por semana você vai ouvir esse audiobook. Te vira. Lavando vasilha, na caminhada, na academia. Cara, A Ciência de Ficar Rico. Você vai repetir esse audiobook 7 semanas seguidas. 7 semanas seguidas. E você vai fazer um compromisso com você mesmo. Um compromisso com você mesmo. Eleger uma meta financeira. Uma meta poderosa. Faturar X mil reais. Seja na sua empresa, seja você pessoa física. Você precisa melhorar as suas metas com ambição. Você precisa ter uma meta ousada financeira. E a partir do momento que você tem essa meta, você vai dedicar tempo e atenção em criar 10 ações. 10 ações. 10 ações da semana para você atingir essa meta. 10 ações. E quando você estiver ouvindo A Ciência de Ficar Rico, você vai anotar os seus insights, seja no bloco de notas. Tá correndo, sobe na esteira, para e anota. 10 ações. 10 ações para você atingir uma meta. A Ciência de Ficar Rico, uma vez por semana. E você, preste atenção no que eu vou dizer, anotando os insights. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter ideias, você vai ter insights. Deus vai pipocar na sua mente ações para você fazer, pessoas para você se conectar. É algo muito louco que acontece. Meta,
10 ações e 7 semanas seguidas assistindo o audiobook desse livro. A Ciência de Ficar Rico. A sua vida financeira dedicando tempo e atenção. Olhando para suas finanças. Com rotina de olhar para o seu plano de ação. Abra o coração para o que eu estou dizendo. Lucinéia Bortolo, minha amiga. Você já deu um abraço do meu amigo garoto? Dá um beijo nele, vai. Dá um abraço nele, vai, minha amiga Lucinéia. Lu, aqui clica na minha bio, vai ter lá a descrição da minha bio, vai ter um link. Você clica no link, vai aparecer Foco no Lucro, um link de um grupo do WhatsApp. Se você não conseguir, eu devo estar em algum grupo com você. Me chama no privado aí que eu te mando, tá? Me chama no privado que eu te mando. Ouvir uma vez por semana, por 7 semanas, anotando insights. Meta ousada financeira, 10 ações. Que é isso, minha amiga Tobias? É isso. E outra coisa importante. Não sei se eu falo, o que vocês acham? Fala ou não fala? Vou falar. Grande Renan. Ô Renan, fiquei sabendo que a gente mora do lado, cara. Somos vizinhos de prédio aqui, pô. Marca alguma coisa depois, meu amigo. Olha só, preste atenção. Grande Flávio, Rosana Borges, Pati, Simone. Esse domingo é bom, hein? Esse bate-papo, hein? Vou falar, Camila Tobiese. Problemas financeiros. Em 85% dos casos tem muito a ver com pai. Problemas financeiros, em 85% dos casos, tem a ver com o pai. É preciso perdoar. Não tem outro caminho. De alguma forma você se sentiu incapaz, rejeitada, abandonada. E esse abandono, essa rejeição, faz com que você tenha uma necessidade de atenção. E muitas pessoas, elas se sabotam financeiramente para querer a atenção das outras pessoas. Normalmente de uma figura paterna, de um pai. E eu já vi muitos grandes executivos serem muito dependentes emocionalmente do seu superior. E essa dependência emocional, ela é uma fratura emocional. Quem vai estar no Master vai entender sobre fraturas emocionais. Mas o fato é que você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Desafios financeiros têm a ver com o estado de não perdão. E normalmente é pai. E você escrever. Anota aí, vai. Escrever uma carta de prejuízo. O que esse abandono na infância causou para você de prejuízo? Escreva essa carta de prejuízo, que tem aí mais ou menos umas 6, 7 linhas, 10 linhas. Os prejuízos que você teve por conta do abandono de pai e mãe, o que seu pai fez, os prejuízos que isso causou na sua vida. Pai, por conta da sua ausência, eu me senti assim, 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 eu desenvolvi isso, isso e isso. Escreva uma carta de prejuízos. Depois, a segunda carta é uma carta de acusação. É isso. Você precisa acusar. Você precisa acusar. Você errou, pai. Você errou, mãe. Por mais que tiveram uma boa intenção, por mais que foram vítimas, mas vocês erraram comigo. Acusação. É preciso acusar. É preciso acusar. Coloque uma música introspectiva, uma música que te conecte à introspecção. Por exemplo, anota aí, vai a música. Tem uma música que eu uso nas minhas sessões de coaching que eu faço. Deixa eu pegar o nome dela certo aqui. A música chama-se Sad Emotion. S-A-D Emotion, que é essa aqui, ó. E você vai escrever essa carta, falando os prejuízos que você teve e acusando seu pai e sua mãe dos erros que eles cometeram. Acusação. Você precisa acusar seu pai e sua mãe. Isso. E aí, depois, você vai colocar uma música
que te eleva, que eu gosto muito dessa In I Loves. Essa aqui, ó. E você vai escrever uma carta de perdão / gratidão. E você vai agradecer, porque foi o seu pai e sua mãe que fizeram você estar onde você está, que fizeram você acertar muitas coisas. E você agradecer. In I love. In I loves. E isso vai fazer toda a diferença. Carta de prejuízo, acusação e uma carta de perdão / gratidão. As duas primeiras cartas de acusação, de prejuízo, você rasga num processo de chega, fecha seus olhos e chega, e rasga e joga fora. E você lê essa carta de perdão e gratidão por 7 dias consecutivos antes de dormir. Ok? Isso é o A. Você leu bem, viu? A, mas não é A, é A mesma. In a Lovers. Vou colocar essas duas músicas lá também, tá? No grupo. Poderoso? Forte? Sim ou não? As pessoas É muito forte. As pessoas estão negligenciando a importância do perdão. Vou responder mais 2 perguntas aqui e a gente finaliza, tá? Tá top hoje, hein? Esse tempinho. Vou fazer isso, todo domingo deixar pra isso. Olha só. O meu pai sempre me colocou como uma incapaz de gerir o meu dinheiro. E é isso que acontece. Gerou sinapse neural. Só que mais do que isso, do seu pai ter te colocado como incapaz, ele te abandonou. E o abandono do pai, do 0 aos 12 anos, gerou incapacidade também. Porque a incapaz... Posso estar errado, tá? Mas como incapaz de gerir o dinheiro, já é na fase mais adolescente, adulta, né? E olha para os 0 aos 12 anos, a figura que ele teve, os erros que ele cometeu. Talvez adultério, talvez agressivo demais, ausente demais. E essa relação paterna gera esse desafio financeiro, essa incapacidade de gerir o dinheiro. É preciso restaurar, ressignificar isso. E você precisa de ferramentas emocionais para isso. Pessoal, olha bem nos meus olhos. Pague um coach, o que o seu dinheiro consiga pagar. Coach integral sistêmico. Você precisa de ferramentas. Talvez você não consiga pagar 6 mil reais por mês para mim, que são 12 parcelas de 6 mil reais, são 72 mil reais. Mas procure um coach. Você precisa de ajuda para viver a vida leve que você merece. Você precisa de ajuda. Chega de viver a refém dessas memórias. Chega. Você precisa ressignificar e restaurar a sua real e verdadeira identidade. De quem você é, do que você é capaz, do que você merece. Você precisa restaurar a sua capacidade, o que você é capaz de fazer. Mas, sobretudo, você precisa perdoar, um perdão emocional, fazer ferramentas de perdão. É muito poderoso o que acontece no processo de coaching integral sistêmico. É o complemento aqui da pergunta. Meu pai sempre me colocou como incapaz de gerir o meu dinheiro e hoje eu carrego toda a carga financeira e de crescimento da minha família. Isso é pesado e solitário, sem o apoio do meu esposo. Vício emocional. Se sentir sobrecarregada, não perceber o apoio do marido, eu não tenho uma figura paterna do meu lado, eu não tenho o amor do meu pai, eu não tenho a força do homem, eu tenho críticas, e é preciso ressignificar isso. Não tem outro caminho. Tá ligado a seu pai, não é seu esposo hoje, é o pai, e é preciso fazer essa jornada de perdão. Olha bem nos meus olhos. Você precisa fechar os seus olhos e entrar nas ferramentas. Você precisa mergulhar em ressignificar essas memórias. E claro,
aliado a isso, um posicionamento. O posicionamento financeiro, o posicionamento conjugal. Então, é um conjunto. Mas é muito difícil falar isso de posicionamento conjugal e financeiro tendo a memória, a raiz da rejeição aqui. Faz sentido? E por último, pai biológico e pai do coração ou somente o biológico? Se não foi amada pelo pai biológico, se foi abandonada pelo pai biológico, já é uma raiz da rejeição desde o útero. Então é preciso comunicar amor, é preciso orar, é preciso os dois, pai biológico e pai do coração. Existe uma disfunção de abandono, rejeição. E é por isso que muitas vezes as coisas não fluem, porque existe um estado de não perdão, né? Então é preciso mergulhar. Tudo isso você merece, você precisa mergulhar no método CIS. Faça o método CIS. O método CIS vai trazer... Ah, Vini, já fiz, faz de novo, por favor. Já fiz 5 vezes e vou fazer de novo. É importante essa jornada. Fechado? Uau! Poderoso! Poderoso, hein? Quase 1 hora de live. Tamo junto. Um grande abraço, Deus abençoe. E ó, são 15 pessoas. Eu espero pelo menos 15 comentários nessa live pra... Por favor, conto com você, tá? Pra gente poder... Eu quero ver seu comentário. Fechado? Grande Flávio. Tô sabendo, hein, Flávio? Parece que vai pisar em São José dos Campos pela primeira vez. Fiquei sabendo. Tô feliz, amigo. Rosana, Fabi, grande Kézia Aragão, grande Renan, Lu. Vamos juntos. Contem comigo. Contem com a Febraci, São José dos Campos. Um beijo no seu coração. Vai lá e construa um dia extraordinário. Porque hoje é um dia extraordinário para viver milagres. Vamos nessa. Grande abraço. Deus abençoe. Fui.